Olá, Deus abençoe você, sua família. Vamos então para mais uma aula. Essa aula de hoje é o reino nos milagres de Jesus. Nós vemos que os milagres de Jesus, eles não são apenas atos de compaixão ou demonstrações de poder. Muito além disso, são sinais do reino de Deus. Os milagres de Jesus, eles são sinais do reino de Deus. Cada cura, cada libertação, cada manifestação sobrenatural revela que o governo de Deus irrompeu na história humana. Entrou fazendo uma divisão do antes e o depois na história humana. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, está escrito assim: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus atestando de que o que ele estava fazendo era uma evidência de que havia chegado o reino de Deus. Ele não apenas anunciou o reino de Deus em palavras, mas ele tornou visível em atos concretos que apontavam para a restauração da criação e a derrota de Satanás. Então Jesus, por meio dos milagres, ele estava anunciando o reino de Deus como? Ele anunciava o reino de Deus por meio da restauração da criação, e aqui envolve cura e tudo mais, e também pela derrota de Satanás, que aqui envolve a libertação. Então essas maneiras são maneiras que até hoje manifestam e trazem evidência do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado. Quando nós operamos na cura, na libertação, na expulsão de demônios, nós estamos de forma visível, trazendo o entendimento de que o reino de Deus é chegado. A teologia reformada, ela entende que os milagres são como sacramentos nessa nova era, ou seja, são atos que apontam para uma realidade escatológica, ou seja, são realidades que em sua plenitude são futuras, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá falta de nada, não haverá enfermidade. Então, a teologia reformada entende que os milagres que nós vivemos hoje, eles apontam para essa realidade escatológica. Nós vivemos hoje vislumbres da plenitude do que nós viveremos um dia. Então, é como se fosse uma antecipação da vida eterna, onde nós não teremos enfermidade, não teremos opressão demoníaca e tudo mais. Então é como se o que nós vivemos hoje fosse uma antecipação de uma realidade vindoura, de uma realidade na eternidade. Porque não são apenas, os milagres de Jesus não são apenas suspensões das leis naturais. Porque, ora, naturalmente falando, não é natural você ressuscitar um morto, trazer de volta a vida. Não é natural um cego ter os seus olhos trago de volta à vista. Então, os milagres não são apenas essas suspensões das leis naturais, mas são sinais proféticos de que a ordem que foi corrompida pelo pecado até aquele momento está sendo agora transformada pelo reinado de Cristo Jesus. Isso é muito poderoso. Isso nos traz o ensinamento de que nós também precisamos almejar, fluir, operar nos dons de cura, milagres, maravilhas, porque são meios em que o Espírito Santo age, trazendo essa antecipação da eternidade, manifestando e trazendo visibilidade de que o reino de Deus está aqui e agora. Os milagres como um sinal de restauração. Em Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, o profeta diz o seguinte: Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. O profeta Isaías estava profetizando o que iria acontecer e que de fato se cumpriu no momento em que Cristo Jesus veio à Terra, cresceu e começou e deu início ao seu ministério e inaugurou o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 21, está escrito: Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu vista a muitos que eram cegos.
Então, os milagres de Jesus não são apenas esse rompimento de uma esfera natural, mas também é um cumprimento de promessas proféticas de restauração. Cegos veem, coxos andam, surdos ouvem, leprosos são purificados, ou seja, o reino de Deus chegou. E a nova criação já está sendo antecipada, trazendo evidências do que nós viveremos na eternidade. George Led, ele diz que os milagres eles são evidência de um reino futuro, de que esse reino futuro ele está aqui no presente. É muito interessante que o termo grego sinal que João usa mostra que os milagres apontam para além de si mesmos. Eles não têm fim em si mesmos. Os milagres que nós operamos não têm um fim em si mesmo. Na verdade, eles revelam quem Jesus é e o que significa viver sob o reinado de Cristo Jesus. Ou seja, cada cura, portanto, é um ato escatológico, antecipando um estado final onde não haverá dor, onde não haverá doença, onde não haverá morte. E glória a Deus por isso. A vitória sobre o reino das trevas, aqui no tocante à expulsão de demônios, à libertação. Marcos capítulo 1, versículo 23, o texto bíblico diz que um homem possesso de espírito imundo estava vivendo aquela realidade e mais à frente diz que Jesus o repreendeu, dizendo: cala-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu aquele homem violentamente e saiu dele. Todas as libertações que haviam naquele momento, usava-se o termo exorcismo, inclusive, mas naquele momento todas as expulsões de demônios que aconteciam revelavam que o reino de Deus é também uma guerra contra o domínio de Satanás. O reino de Deus, ele vem para libertar, é manifesto para libertar todos aqueles que estão sob o domínio de Satanás. A expulsão dos demônios manifesta que aquele valente foi amarrado. É um termo usado ali no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. N.T. Wright, ele diz que os exorcismos de Jesus são atos de soberania. Eles mostram que o reinado de Deus está suplantando todos os outros poderes. A vitória de Cristo, então, sobre os demônios confirma a promessa de Gênesis 3,15. Vocês lembram da promessa de Gênesis 3,15? Nós chamamos na teologia de proto-evangelho, como se ali tivesse começado o anúncio do evangelho. E ali diz o quê? A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então você percebe que a vitória de Cristo sobre os demônios está confirmando essa promessa feita lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Cada libertação é um sinal da derrota de Satanás. Cada libertação que nós vemos, que nós vivenciamos, é um sinal. Satanás está derrotado. Glória a Deus por isso. Os milagres sobre a natureza. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 26 e 27, o texto bíblico diz que então se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, falando sobre Jesus. Então os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os milagres de Jesus sobre a natureza revelam a sua autoridade de rei sobre o cosmos, sobre toda a realidade cósmica do planeta. Então, os milagres sobre a natureza mostram que Jesus ele é rei sobre toda a criação. Ele multiplica pães, ele acalma tempestades, ele anda sobre as águas. Então, o seu poder demonstra que o reino restaura não apenas pessoas, mas toda a criação. Toda a criação está sujeita ao senhorio, ao reinado de Cristo Jesus, ao reino de Deus. João Calvino diz que, ao acalmar a tempestade, Cristo revelou não apenas a sua compaixão pelas pessoas, mas a sua soberania divina sobre toda a criação, sobre toda a ordem criada.
Nós vemos que esses milagres, eles ecoam lá no Antigo Testamento, onde apenas ele domina o mar e o vento, em Salmos 107, 29, e os discípulos reconhecem em Jesus a presença do próprio Deus. A criação geme sobre a corrupção e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está ali em Romanos capítulo 8, versículo 22. Os milagres como anúncio da criação. Então nós vimos aqui, que os milagres de Jesus Cristo, eles são sinais de uma restauração. Eles são a vitória, evidência da vitória sobre as trevas. Os milagres sobre a natureza também é uma evidência da autoridade de Cristo Jesus sobre toda a criação. E nós vamos ver agora que os milagres de Jesus, no anúncio ali do reino de Deus, ele é o anúncio de uma nova realidade, de uma nova criação. É o anúncio da nova criação da era vindoura, daquilo que nós viveremos um dia. Então, os milagres de Jesus hoje, que nós operamos hoje, eles são anúncio da era vindoura, da nova criação. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte e nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, cada milagre de Jesus, ele antecipa essa realidade escatológica da nova criação, onde há enfermidade, ele traz cura, onde há opressão demoníaca, ele traz libertação, onde há morte, ele traz vida. Os milagres, eles não eliminam todo o sofrimento do agora. Nós nunca, preste atenção nisso, nós nunca viveremos uma plenitude de todos os milagres, uma plenitude total em todas as áreas da nossa vida. Isso não é possível. Isso só vai acontecer quando estivermos na eternidade, no novo céu e na nova terra, na era vindoura de Cristo Jesus. Neste momento, nós vivemos uma antecipação dessa perfeição. Então, nós vivemos aqui milagres que apontam para essa nova criação, onde não haverá choro, nem morte, nem tristeza, e todas as coisas dessa era antiga, dessa ordem antiga. John Piper diz que os milagres de Cristo Jesus são raios de luz do futuro que interrompem no presente, que irrompem no presente, e mostrando que o reino é a alegria eterna de Deus. Então, para a gente caminhar para o final dessa aula, de forma assim bem prática, como que nós podemos manifestar o reino de Deus pelos milagres de Jesus? Os milagres de Jesus, você precisa entender que eles são sinais do reino de Deus. Os milagres apontam de que o reino está presente. Os milagres revelam que Cristo Jesus ele tem vitória sobre toda doença. Revela que até a natureza corrompida e os poderes demoníacos, estão debaixo da sujeição do senhorio de Cristo Jesus. E também apontam para uma esperança escatológica dessa nova criação que nós viveremos um dia. Mateus capítulo 6, versículo 33, eu gosto dessa passagem que diz assim, olha, busquem, ou em algumas versões, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha a ordem, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para nós, os milagres, eles nos desafiam a viver pela fé. E o viver pela fé não diz respeito somente a buscar uma necessidade em Cristo Jesus, de que Ele vai suprir algo quando eu não tiver mais nenhuma perspectiva. Vai muito além desse entendimento. Viver pela fé é literalmente você viver todos os seus dias pela fé, crendo que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre a criação, Ele tem disponível para nós milagres, maravilhas, que é uma antecipação da era vindoura escatológica, da perfeição, da plenitude que viveremos um dia na eternidade. Isso
é viver pela fé. Então, os milagres de Jesus, eles revelam não somente um reino de Deus futuro ou vindouro, mas é uma ação concreta de uma restauração que já está começando agora. Como é importante nós entendermos isso? Nós não podemos viver uma vida e nos contentarmos a viver essa vida sem operação de milagres. Os milagres, eles são evidências de que o reino de Deus já está aqui e agora. Foi inaugurado ali em Cristo Jesus, está em operação neste exato momento, eu e você estamos neste momento da história, e também virá o reino de Deus de forma perfeita e plena quando o Senhor Jesus vir na sua segunda vinda. Então nós, enquanto cristãos, nós precisamos levar essa santa indignação para as nossas vidas, de buscarmos mesmo vivermos os milagres, as maravilhas, não somente em relação a pessoas, mas a toda a criação de Deus, que aqui a gente entra em maravilhas mesmo, são coisas que são fora da ordem natural da natureza, e então nós vivermos esse vislumbre do reino de Deus aqui na terra. E além de nós vivermos, entendermos que os milagres de Cristo Jesus, eles são evidências para que o mundo creia em Deus. Não somente para nós, mas para que o mundo creia em Deus. Nós nos beneficiamos das maravilhas dos milagres e nós também cumprimos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E eles verão e então eles também conseguirão crer. Amém? Espero você na aula de amanhã, então. Lembre-se, olha, você que está assistindo aí online pelo YouTube, ainda não é um membro apoiador, deixe-me te lembrar. Quando você se torna um membro apoiador, você paga uma mensalidade, que é um preço extremamente irrisório, um investimento irrisório diante de tudo que você recebe, você está manifestando o reino de Deus aqui na Terra, uma vez que nós estamos investindo em missões. Então, você que é membro apoiador, você tem uma plataforma exclusiva de aluno, onde você tem acesso a materiais exclusivos, a professores, a aulas bônus e também está manifestando os milagres de Cristo Jesus por todas as nações, por meio das missões que nós fazemos enquanto Igreja Batista Imagine. Então, não perca tempo e vem ser um membro apoiador conosco. Te vejo amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.